Então, na aula passada a gente viu como faz a configuração do ambiente para programar em PHP. Como que é essa introdução, como que vocês instalam a Apache, o PHP, o MySQL. Então, como que a gente começa nesse ambiente de desenvolvimento. Se a gente não criasse esse ambiente, André, tem outra forma? Tem uma outra forma que seria a gente testar em um servidor. Então, por exemplo, a gente pegar um servidor de hospedagem, vou pegar um aqui, só para mostrar para vocês, tem uns gratuitos. Aí vocês poderiam testando, né, colocando isso realmente num servidor que já é um servidor web preparado aí para isso, né? Então esse aqui, ó. Professor, Estou compartilhando a tela? sua tela não está compartilhando, não. Eu coloquei para compartilhar e pediu senha aqui. Vamos lá. Agora vamos. Oi? Estão vendo aqui? Ah, agora foi. Tá. Então esse site aqui, ó, que é o WebHost 000, ele é um site, tá vendo? Uma hospedagem de sites grátis. E ele te dá aqui, ó, PHP, um MySQL, um painel para você começar a desenvolver. Então aqui, se você criar uma conta, você vai criar os seus arquivos PHP, aí você manda o arquivo PHP lá para o servidor deles aqui e testa. Então essa aí seria uma segunda opção, que é menos viável porque você vai depender de ter internet. Se eu tiver vamos pegar no aeroporto, esperando o horário, eu posso estar sem internet lá, eu consigo estar desenvolvendo porque eu tenho aqui, né, o AMP instalado e todo esse preparo. Ô, Thiago, depois a gente já vê esse erro aí do AMP, né? Então, por agora, o que eu queria mostrar para vocês? Bom, quando vocês começam a estudar a parte de programação, vocês têm as aulas de lógica de programação. Nas aulas de lógica, o que vocês costumam aprender logo no começo? Vocês começam a aprender primeiro os algoritmos, né? Então, o que são aqueles problemas que vocês têm que resolver, que vocês têm que pensar para resolver um problema. Então, vocês começam a ver lá, né, os probleminhas do dia a dia, como trocar um pneu. E aí você vai pensando, primeiro eu pego a chave de roda, depois eu tiro o pneu. Então, esse tipo de treino, esse tipo de aula, é para vocês começarem... Fritar o ovo. Oi? Fritar o comentário que o nosso foi como fritar o ovo, como fazer bolo. Como fritar o ovo, como fazer bolo, como tomar banho, né? Então, geralmente os professores usam esses mecanismos para quê? Para desenvolver em vocês assim um senso lógico, que é vocês pensarem numa sequência lógica, né? Por exemplo, quando eu saio da minha casa e eu quero chegar em um determinado lugar, vamos pensar em Bebedouro, né, que é o lugar que a maioria de vocês mora. Então, vocês podem pensar em várias formas de chegar no mesmo lugar, não podem? Vocês podem ir... primeiro, vocês podem pensar em meios de locomoção. Pode ir a pé, pode ir de bicicleta, pode ir de moto, pode ir de carro, pode ir de ônibus, Então, vocês têm... Pode ir de Uber. Então, vocês têm um monte de formas de resolver o problema de locomoção. Depois, vocês podem pensar em outras coisas. Por exemplo, bom, eu preciso chegar mais rápido, eu preciso chegar com mais segurança... E aí vocês começam a analisar o quê? Bom, se eu preciso chegar mais rápido, eu posso ir, se eu estiver indo de carro, eu quero ir em um caminho que não pegue pedal, para mim não ter que parar. Ou então eu posso usar um aplicativo para verificar se não tem trânsito. E aí são coisas que você pensa antes de chegar lá no seu objetivo. Então o seu objetivo, o meu objetivo é sair da minha casa e chegar até a casa da minha avó. Qual é o meu objetivo secundário? O objetivo principal é esse, chegar lá na casa da minha avó. O objetivo secundário é ser o mais rápido possível. Então, eu vou analisar
qual é o caminho mais curto, que tem menos tráfego, que tem menos pedágio, então, com melhor pedágio não, né? Semáforo. Então tem esse tipo de coisa. Quando a gente fala nas aulas de lógica, vocês estão sendo preparados para começar a pensar nessas coisas, a começar a pensar nas possibilidades que são melhores para você chegar naquele fim. Então, quando a gente está programando, acontece a mesma coisa. Para eu resolver um problema computacional, né, eu tenho uma infinidade de maneiras de resolver o mesmo problema. Da mesma forma que hoje a gente... Oi, pode falar. Então, você quer dizer que um algoritmo que não existe duas pessoas fazendo o mesmo fim, buscando aquele mesmo fim, nunca vai ser igual, então. Então, sempre a forma de programar sempre vai ser diferente, correto? Nem sempre, porque às vezes nós dois vamos pensar igual. Não, a gente pode pensar igual, mas na hora de dar, não vai ser igual, não tem como. Olha, igualzinho é muito difícil, mas aí existem os padrões de desenvolvimento, né? Quando a gente começa a seguir padrões, aí começa a ficar muito parecido o que um programador faz do que o outro faz. Então, assim... Porque as pessoas pensam de forma diferente, né? Sim, mas antes... Quando eu comecei a programar, a primeira empresa que eu trabalhei, a gente já tinha esse problema. Então, eles desenvolveram um documento interno com algumas regras a serem seguidas. Padrão de declaração de variável, padrão de nome de campo. Então, quando eu colocava um edit, tinha um padrão lá, sempre era txt underline o nome do campo em si, né? Então, a gente sempre já, né, acabava, que nós estávamos lá em 6 pessoas trabalhando, e quando um olhava o código do outro, a gente via muita similaridade, era muito parecido. Às vezes você não sabia quem fez, porque ficava realmente muito parecido. Existia um padrão, não era uma coisa... Esse é o ideal, né, professor? Isso, esse é o ideal. O ideal é todo mundo seguir padrão, porque imagina assim, Renato, nós dois estamos trabalhando na mesma empresa, desenvolvendo a mesma aplicação. Aí, vamos pensar que nós somos empregados e o dono da empresa não é programador. Ele paga o nosso salário. E aí nós dois resolvemos sair da empresa dele e abrir a nossa empresa e sair da empresa dele. Como é que ele vai tocar aquele projeto? Ele vai ter que contratar outra pessoa. Ou ele vai ter que vender para a gente, ou ele vai ter que contratar uma pessoa para dar continuidade no trabalho que a gente vinha fazendo. E aí se chega uma pessoa, e a pessoa olha, e nós criamos uma metodologia nossa, própria de desenvolvimento. Não documentamos nada. Não tem nada documentado. Fizemos o código do jeito que a gente quis, só nós dois vamos entender. E aí qualquer outra pessoa pode vir a entender, mas vai levar tempo. Vai ter que ficar lendo o código, vai ter que ficar testando o software para ver como que ela chega naquele resultado que a gente chegou. E isso aí não é bom. Então o que é o ideal? Se eu e você sair, a gente vai se desligar da empresa, qualquer um que programe na mesma linguagem que a gente programava aquela aplicação. Chegue lá e consiga dar manutenção naquilo que a gente fez. Então, o bom programador, às vezes as pessoas pensam assim, que o programador bom é aquele que quando ele sai da empresa, ele é o que faz mais falta, porque ele sabia tudo. E às vezes não é isso. Às vezes ele faz mais falta porque ele fazia de um jeito e ele concentrava as coisas nele para que ninguém soubesse o que ele fazia. E esse programador hoje é o que as empresas caem fora dele. É o que ninguém quer. É um programador que todo mundo quer matar. É o programador que todo mundo quer matar. Só que, às vezes, o cara acha que isso é vantagem para ele, porque ele fala que não, a empresa fica amarrada em mim, enquanto só eu sei mexer com isso. Então é complicado. É uma faca de dois gumes. Que a gente tem que se preocupar em escrever um código que é legível para os outros. Aí isso é muito importante. E aí, volto a dizer... Você não gosta de documentar, né? A documentação ela é fundamental. Mas hoje, Renato, já existe documentação pronta. Documentação já existe pronta. A gente já tem Scrum, já tem um monte de metodologias que eles usam para organizar um projeto, para documentar o projeto. E já existem modelos prontos de documentação. Tem a própria, vamos pensar em web, né? Que eu citei para vocês, a própria W3C,
que já tem os padrões lá, os web standards, que se forem seguidos, já ninguém vai ter problema, porque se todo mundo seguir os padrões da W3C, todo mundo vai entender mais ou menos como tem que ser feito. O Leonardo mostrou uma pra gente semana passada do BitFlow. Achei muito legal. Uma documentação? Como se fosse uma documentação, uma forma de organizar o código ali dentro do GitHub, do Git, né? Chama BitFlow. Ele falou que eles estão usando lá no Git, né? Ah, acredito que sim. Então, essas metodologias ágeis, essas coisas hoje são bem legais. Aqui, a gente documenta os nossos processos numa ferramenta que foi desenvolvida internamente. Então, a gente tem uma base de conhecimento, então a gente documenta, né, o nosso sistema dentro dessa base de conhecimento nossa. A gente não usa um modelo já pré-montado, né? Mas funciona bem também, a maneira como a gente vem trabalhando. Tanto é que a gente tem um giro aqui razoável de funcionários e o cara chega aqui e em pouco tempo ele consegue já estar produzindo. Bom, pegando aqui agora, então, na aula passada, a gente falou sobre o preparo do ambiente. Aí a gente viu como que é o preparo do ambiente, o que vocês têm que fazer para poder começar a desenvolver, né, para a web. E depois a gente viu essa introdução aqui ao PHP, que é a parte de declaração de variáveis. Como eu faço para declarar uma variável, o que eu não posso fazer na declaração da variável. A gente viu os símbolos aqui os operadores básicos da matemática, a gente viu o símbolo de atribuição, de comparação e o de igualdade, né, que é o igual, 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 que é para comparar exatidão, né, que tem que ser o valor igual e o tipo de dado igual. Então isso aqui foi tudo que a gente viu aí na aula passada de introdução ao PHP, a linguagem mesmo, né, começar a programar na linguagem. E aí, voltando ao que vocês veem nas aulas de lógica, tem um determinado momento das aulas de lógica que vocês falam sobre as estruturas. Então, duas das estruturas que são muito utilizadas, né, que eu vejo assim, como muito provavelmente são as mais utilizadas na área de desenvolvimento, a gente tem a estrutura condicional e a gente tem a estrutura de laço. Então, vamos lá. O que é mesmo a estrutura condicional? A estrutura condicional é aquela que você tem que tomar uma decisão. Então, vamos pensar aqui que eu criei um sistema que calcula a média de um aluno. Então, eu vou ter em algum momento do meu sistema um valor que vai ser o valor da média. Quanto o aluno tirou? Então, esse aluno tirou uma média que é 7. Então, a minha variável média vale 7. Então, eu quero verificar se esse aluno está aprovado ou não. Para isso, eu uso uma estrutura condicional. Então, eu poderia usar aqui a estrutura condicional if, e aí eu verifico se, né, o if seria a tradução de se a minha variável média, média, for maior ou igual, então na aula passada eu esqueci de falar, né, eu falei do símbolo de igual, mas eu não falei das comparações aqui, a gente tem o símbolo de maior, então eu posso comparar se um valor é maior que outro, ou se ele é maior ou igual, eu também posso verificar se ele é menor que outro valor, que é esse aqui, o símbolo de menor, ou se ele é menor ou igual. Então, nesse caso, eu quero saber se a média é maior ou igual a 7. Se ela for maior ou igual a 7, eu vou escrever aluno aprovado. Tá? Então, isso aqui a gente chama de estrutura condicional simples. Mas eu também posso usar a estrutura condicional composta, que ela seria composta de mais uma informação. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho sempre uma afirmação. Isso aqui é uma afirmação, não é? Média é maior ou igual a 7? Eu estou afirmando. Então, se isso aqui for verdade, se essa informação for verdadeira, ele faz isso aqui, ó.
Então aqui eu posso programar o que ele vai fazer. Então eu poderia programar mais coisas aqui, ó. Então ele vai exibir aluno aprovado, mostrou esse bloco de comandos. Então essa aqui é uma estrutura condicional simples. Se isso for verdade, ele faz isso. Se isso aqui não for verdade, ele não vai fazer nada. Tá? Então, basicamente é isso. Se isso é verdade, faz isso. Se não for verdade, não faz nada. A estrutura composta, ela vai possuir aqui uma continuação, por exemplo. Se não, então eu vou tentar colocar essas traduções aqui que eu acho que fica mais fácil. Né? O if é igual a C. E o else, que seria se não. Se não for verdade, por exemplo. Então, se isso aqui for verdade, né? Vamos por aqui, se verdadeiro. E aqui, se não for verdadeiro. Então, o else é se não for verdadeiro, o que que ele faz? Então, se ele não for maior ou igual a 7, eu vou escrever aqui, ó. Aluno reprovado. Certo? Isso aqui é uma estrutura condicional. Tá? Então, eu tenho aqui a estrutura condicional simples, ela acabaria aqui. E aí, se eu quiser, eu posso aumentar ela aqui. Se não, eu posso ir fazendo mais coisa. E eu posso usar ela em cascata. Como assim? Ah, se isso for verdade, faz isso. Se não, se isso for verdade, faz isso. Né? Eu posso tanto usar ela aqui dentro, como eu poderia aqui usar um else, if, né? E colocar mais uma condição aqui. Né? Se média for menor ou melhor, for igual a 6, aluno de recuperação, e se não, aí sim, aluno reprovado. Então a gente tem aqui dentro da estrutura condicional uma série aí de possibilidades. Então nesse caso, ó, ele vai verificar o que, ó? A média é maior ou igual a 7? O que que é maior ou igual a 7? Maior ou igual a 7 é 7 é maior ou igual a 7? Sim, é, porque eu coloquei esse igual aqui. Então, isso é verdade, ele vai fazer isso aqui. 9 é maior ou igual a 7? Sim, então isso é verdade, ele vai executar isso aqui. 20 é maior ou igual a 7? É, então ele vai executar isso aqui. 100 mil é maior ou igual a 7? É, então ele vai executar isso aqui. 1 milhão é maior ou igual a 7? É, então ele vai executar isso aqui. 6 é maior ou igual a 7? Não. Então ele vai vir para cá. Se não, se esse aqui não for verdade, ele vai vir para esse. Isso aqui é verdade? 6 é igual a 6? Sim. Então ele vai executar esse bloco aqui, ó. Aluno de recuperação. E 5? 5 é maior ou igual a 7? Se eu vier aqui mudar aqui para 5. 5 é maior ou igual a 7? Não. Então isso aqui é mentira. Se isso aqui é mentira, ele vem para cá. 5 é igual a 6? Também não. Então isso aqui também é mentira. Ele vem para cá. E aqui ele não quer saber se é verdade ou mentira. Se esse aqui não for verdade, nem esse aqui for verdade, ele vai falar isso aqui, ó. Aluno reprovado. Então isso aqui é a estrutura condicional. Tá? A gente tem uma outra, né, uma outra estrutura condicional aqui no PHP que eu particularmente uso muito, que é o switch case. Então aqui esta é uma estrutura condicional, né, que é a estrutura condicional if, e aí a gente tem uma outra que é o switch case. Então o switch case ele tem a seguinte sintaxe: switch a variável que eu quero verificar, nesse caso aqui é a média, e aí eu tenho aqui a média é igual a 5, né? E aí eu poderia ter aqui, ó, case 1, o que eu vou fazer se for igual a 1, então eu poderia verificar, ó, se é 1, caso seja 2,
caso seja 3, caso seja 4. Professor, no caso dos cases aí, precisa criar variável para cada um desses aí ou não? Não, ele vai ler essa variável só, média. Então ele vai ver qual é o valor dessa variável e ele vai comparar. Ó, o valor dela é 5. Ele vai vir aqui. É 1? Não, então ele não vai fazer isso. É 2? Não, então ele não vai fazer isso. É 3? Não, então ele não vai fazer isso. É 4? Não, então ele não vai fazer isso. É 5? É. Então ele vai fazer isso aqui. Professor, uma pergunta. Para que serve esse switch mesmo? O switch ele é uma estrutura condicional. Ele serve para você comparar aqui, ó, o valor que eu tenho na variável. Tem essa variável média. Então a minha média está valendo 5. O valor da variável. Nesse caso ela é 5, né? Então eu vou comparar, ó. Ah, tá. Aqui a média vale 5. Caso ela seja 1, ele vai fazer isso. Caso ela seja 2, ele vai fazer isso. Caso 3, isso. E aí eu posso colocar aqui, por fim, né, uma opção default, que seria basicamente aqui o else. O que ele faz, esse default? Se não for nenhuma dessas verdade, ele faz esse aqui, ó. Esse aqui, na verdade, eu errei. Não é ponto e true, é 2 pontos. E aí lá no Portugal, lá, o dia que a gente aprendeu é o enquanto. Não, não é o enquanto. O enquanto é o while. Que é uma estrutura de laço. Essas duas que eu estou mostrando, tanto o if quanto o switch, são estruturas condicionais. Você vai impor uma condição e ele vai tomar uma decisão caso ela seja verdadeira. Vamos pegar aqui então. Ah, tá. Qualquer coisa que for diferente de 1, 2, 3, 4 ou 5, ele vai escrever você é o melhor. Então essa aqui é a estrutura do switch case. Vamos entender essas duas então. As duas elas são baseadas em uma condição. O que é a condição? É isso aqui, ó. Média é maior ou igual a 7. Isso é a minha condição no caso do if. Se isso for verdade, ele faz isso. Se não, se isso aqui for verdade, ele faz isso. Se não, ele faz isso. Tá? Eu estou comparando aqui, ó. A média é maior ou igual a 7. Aqui, o que eu estou fazendo? Eu vou pegar qual é o valor que eu tenho na variável média. E aí eu vou colocar um monte de comparações. É 1 a média? Não, então ele não faz isso. É 2 a média? Não, então ele não faz isso. É 3 a média? Não, então ele não faz isso. É 4 a média? Não, então ele não faz isso. É 5? É, então ele vai fazer isso. Se eu mudar aqui para 7, é 1, não, 2, não, 3, não, 4, não, 5, não. Se for qualquer outra coisa que não seja 1, 2, 3, 4 ou 5, ele faz isso aqui. Deu para entender? Então, as duas são estruturas de decisão. Ele vai tomar uma decisão com base em uma condição que você impôs, que nesse caso eu estou colocando essa comparação numérica, mas poderia ser um texto. O nome da pessoa é André. Se for André, faz isso. Se não, faz isso. Se não, faz aquilo. E assim vai. Então, esse modelo de estrutura aqui usa muito.